Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a uma, pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 horas da tarde, também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage Facebook/programa Gente que Fala. À sua disposição, o WhatsApp 974012235 e ainda um telefone aqui em São Paulo, 5052-6622. Nesta edição de Gente que Fala, o hepatologista Dr. Rogério Alves. Dr. Rogério, prazer tê-lo aqui. Prazer, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade. Doutor Rogério, o que é ABPH? A ABPH é a Associação Brasileira dos Portadores de Hepatite. Só para os portadores de hepatite? Eu acho estranho esses nomes, desculpa. A ABPH nasceu o presidente da ABPH, que é o Humberto Silva, descobriu que tinha hepatite C. A hepatite C é uma doença silenciosa, ele acabou descobrindo, já tinha cirrose à época. Ele acabou se tratando e curando, e ele acabou tendo por missão dele ajudar as pessoas, assim como ele, que não sabiam da doença. Então ele fundou uma organização não governamental, com uma clínica aqui em São Paulo, e agora está se estendendo para o Brasil inteiro para atender as pessoas com doenças no fígado, mas basicamente as pessoas que têm hepatites virais, hepatite crônicas, né, hepatite B e C. Também conosco a doutora Elizabeth Treza. Prazer tê-la aqui, doutora Elizabeth. Prazer, obrigada pelo convite. A senhora é ginecologista obstetra, Isso. correto? Tratamos das mulheres. Doutor Rogério, eu perguntei para o senhor sobre a Associação Brasileira de Portadores de Hepatite, e o senhor fez referência a um detalhe que eu acho muito importante. O fundador da Associação Brasileira dos Portadores de Hepatite não sabia que tinha doença? Não, É já isso? foi descoberto, ele já tinha cirrose. Como é que não tem os sintomas específicos? Não, a hepatite C, né, no caso dele, né, hepatite Sim, C, mas sim. a maioria das doenças do fígado, elas são oligossintomáticas. Praticamente não dá, na fase inicial costuma não dar sintoma nenhum, e quando dá algum sintoma, é um sintoma meio inespecífico, como indisposição, mal-estar, fadiga, coisa que é super comum na nossa realidade conturbada. E alguma outra vez a pessoa fica amarela, aquele popular amarelão, aquele fica ictérico, que vai suspeitar de doença no fígado. Então muitas pessoas vão acabar fazendo o diagnóstico que tem uma doença no fígado, seja lá qual for, e nós estamos falando para falar mais de hepatite C, normalmente numa fase mais avançada, se ela não buscar a doença ativamente antes, se ela não for atrás de fazer um exame de rotina, um check-up e procurar a doença. Quanto tempo isso pode demorar? Não existe uma regra, mas normalmente da infecção até a pessoa ter uma doença grave, por exemplo, falando em cirrose, vai demorar em torno de, em média, 20 a 25 anos. Então a doença fica incubada lá há muito tempo, não dá sintoma nenhum e acaba vai ter uma complicação só lá na frente, né? 20 anos? 20 anos a pessoa contraía, eu sou leigo, sou só Certo. curioso, entre a pessoa contrair a doença e o diagnóstico, isso pode durar 20 anos? Sim, da onde veio a história da hepatite C? A hepatite C foi descoberto, o vírus, em torno de 1990. Então, todo mundo que teve transfusão de sangue, cirurgia, tomou vacina na escola com aquelas pistolinhas, não existia o vírus, então não tinha precaução da transmissão do vírus. Então, todo mundo que teve contato com o sangue, que é basicamente o método de transmissão por sangue, são pessoas que tinham risco de ter doença. Então, em 1990, quem tomou sangue disso não sabia que existia doença, a doença não foi dando sintoma, e muitas vezes a pessoa foi fazer diagnóstico quando já tinha alguma complicação, nos anos 2000, por volta do ano 2010, por aí, acaba fazendo o diagnóstico nessa época. E o que é a Semana Hepatite Zero? A Semana Hepatite Zero é uma semana que, agora na quinta-feira, no dia 28 de julho, é o Dia Mundial de Prevenção das Hepatites Virais. E o mês de julho é considerado para nós o Julho Amarelo, que é o mês de prevenção dessas hepatites. E nessa semana, a Semana Hepatite Zero, foi uma semana onde a ABPH, em conjunto com o Rotary, foi uma ação conjunta do Rotary Club,
com a Associação Brasileira dos Portadores de Hepatite, em estar fazendo inúmeros testes no Brasil inteiro. A gente fez, as duas associações, o Rotary e a BPH, fizeram em torno de 100 mil testes no Brasil, e desses 100 mil testes, a gente identificou mais ou menos de 1% positivo, ou seja, 1.000 pessoas acabaram sendo diagnosticadas que não faziam a menor ideia de que tinham a doença, estavam lá no seu dia normal, e andando do terminal rodoviário do Tietê, por exemplo, pegando um ônibus, pegando o metrô, e acabaram tendo o diagnóstico de hepatite C, e a gente acabou descobrindo essas pessoas e vai botar essas pessoas para fazer acompanhamento e tratamento, né? Doutora Elizabeth, aproveitando que o doutor Rogério está descrevendo, alguém que a procure como ginecologista, a senhora tem condições de diagnosticar isso? O que as mulheres, né, da mesma forma que ele está descrevendo aí, um médico não sabia que tinha, né, como é que pode ser um procedimento desse? Bom, nas mulheres, eu acho que as mulheres elas têm essa vantagem de procurar um pouco mais o seu médico, tem mais o hábito de ir ao ginecologista do que os homens. Tem o hábito de ir aos médicos, o que os homens não têm. Exato. Felizmente a gente conseguiu colocar na cabeça das mulheres Sim. a importância dessas consultas de rotina como forma de prevenção de várias doenças. E dentro desses exames de rotina é muito importante pedir as sorologias. E a gente pede, sim, as sorologias de hepatite. Quando uma paciente vem me procurar que ela quer fazer um exame pré-concepcional, que nós chamamos, ela vem buscar informações para ter uma gestação segura, já está incluído ali os exames de hepatite. E, infelizmente, algumas vezes nós fazemos diagnóstico dessas pacientes que têm hepatite e não sabem. Mas as pessoas não chegam, doutor Rogério, doutora Elizabeth, as pessoas não chegam, né? Olha, eu acho que eu tenho hepatite C, pelo menos ninguém quer ter doença, né? Mas eu estou tentando, assim, esclarecer o máximo possível, porque a hepatite, no caso específico aqui deste assunto que nós estamos tratando, às vezes é até desprezada, porque não sabe, a pessoa não tem sintoma, não sabe como é que é, não sabe o que acontece. Uma mulher que procura a doutora Elizabeth não tem a mínima ideia do que possa estar acontecendo. Na verdade, existem vários mitos de hepatite, né? Uma que hepatite, Isso. se eu tiver hepatite, eu vou comer doce, vai resolver, né? A avó ensinou a comer suspiro, então vai resolver. Acho que o principal em hepatite C é a gente lembrar que a doença existe, porque a imensa maioria dos médicos ou não médicos não lembram que a doença existe. Por exemplo, a Elizabeth colocou bem que ela pede para todos as pacientes dela e tal, mas não é a rotina. A grande parte dos médicos, eles pedem hemograma, colesterol, e a hora que precisa escrever lá anti-HCV, sorologia para hepatite B, esquecem. Não pedem. E os exames, é muito comum a pessoa vir e falar assim: doutor, mas eu fiz exame minha vida inteira e não achei, e agora só vem me dizer que eu tenho hepatite C, que eu já tenho cirrose, e de repente que eu já tenho um câncer no fígado. E a rotina é essa. Então, o principal é que quem estiver assistindo a gente, que questione o médico, faça a sorologia. Embora o grupo de risco sejam pessoas acima dos 40 anos, pelo que eu comentei, que foram as pessoas que tiveram contato com sangue contaminado lá atrás, não custa nada ninguém, todo mundo deve fazer uma sorologia para hepatite B, para hepatite C, todo mundo do 0 ao 100 deveria fazer sorologia mesmo para documentar que não tem nada. E nesse espectro de pessoas, com certeza uma ou outra vai acabar diagnosticando a doença. Em especial aquelas que já tomaram transfusão de sangue, que tiveram contato, cirurgias antes de 1990. Uma das coisas que a gente não comentou, mas é um método de transmissão que não é incomum, é através de material das mulheres, material de manicure, alicate de unha. Se a manicure não tiver a autoclave, no mínimo 1 hora, tem chance de transmitir o vírus. Então, se eu tivesse que dar um conselho para as mulheres, além de ir na ginecologista, que elas tivessem o seu próprio material de manicure. Acho que é um baita investimento. De manicure? É um baita investimento. Eu nem sei se é muito caro, eu não tenho ideia, mas eu acho que é um bom investimento. Doutora Elizabeth, eu vejo aqui na pauta da senhora sobre bloqueio de ciclo menstrual. As mulheres praticam isso? Eu não quero mais ter menstruação. É possível isso? Existe? Sim, existe. Para quê? A menstruação ela pode vir acompanhada de muitos sintomas desagradáveis para a mulher. E nesses casos,
essas pacientes já podem vir, me buscam ou buscam seu ginecologista já com esse questionamento, esse pedido de doutora, eu não quero mais menstruar, isso está muito desagradável para mim. Na verdade, o importante é que a gente investigue se existe alguma doença, alguma patologia por trás desses sintomas dela. Ou se é simplesmente uma comodidade. Não quero ficar menstruada porque para mim é incômodo, eu quero ir na piscina, quero ir na praia, quero ter essa liberdade. Acho que liberdade é uma boa palavra. Agora, tem aquelas que sentem muita cólica, por exemplo. E por trás dessa cólica pode ter uma outra doença, como uma endometriose, mioma, entre outras. Então, é importante que o ginecologista investigue a razão pela qual essa mulher está procurando um bloqueio da menstruação. Mas é possível, sim. Menstruação é algo natural, né? E essa mudança de comportamento, né, pode acarretar o quê? Na verdade, não acarreta, não tem nenhuma repercussão. Não tem contraindicação? Contraindicações são poucas. Sim. São poucas. É um tratamento hormonal, existem diferentes maneiras da gente bloquear essa menstruação. Ela pode ser bloqueada por anticoncepcionais via oral, pode ser pelo DIU, injeções, mas é sempre hormonal. Então, esses hormônios, às vezes, têm alguma contraindicação, sim. Então, o caso tem que ser avaliado individualmente. Mas existe muito questionamento se bloquear a menstruação faz mal para a saúde dessa paciente e, de uma maneira geral, não. Não traz nenhum malefício. Isso é mais comum, a senhora fala em cólicas e tudo mais, isso é mais comum em mulheres que já tiveram filhos ou mulheres que ainda não tiveram filhos? Infelizmente, esses distúrbios afetam todas as faixas etárias. Sim. Os extremos da vida reprodutiva sempre são mais sintomáticos para a mulher, para o ciclo menstrual. Então, as mulheres que acabaram de entrar na sua adolescência, na menarca, e as mulheres no climatério, elas têm mais sintomas, mais incômodos advindos da menstruação. Os dois extremos que registram. E o que é sempre comum, aliás, o Jaime já, antes que ele ligue para perguntar sobre reposição hormonal, estou me antecipando a pergunta do Jaime do Jardim Bom Filhole. Reposição hormonal, isso é uma forma de se... causa prejuízo, não causa prejuízo? Nós estamos falando especificamente em interromper a menstruação. E aí as mulheres podem fazer uma opção por a senhora falou sobre estágios hormonais. As mulheres que a procuram para reposição hormonal, tem alguma relação com essa interrupção? A terapia de reposição hormonal, ela tem suas indicações no climatério, para o tratamento dos sintomas da menopausa, depois que essa mulher parou já de menstruar ou quando ela está em vias de parar. Então, a menopausa, ela vai trazer uma série de sintomas diferentes dos sintomas que ela tinha durante o ciclo menstrual. Nesses casos da menopausa de climatério, sim, que a gente usa a terapia de reposição hormonal. São usadas medicações diferentes, em dosagens diferentes, tipo de hormônio diferente do que a gente usa para um bloqueio de uma menstruação numa paciente durante a vida reprodutiva. Uma mulher que tenha procurado a senhora para ter um bloqueio no ciclo menstrual, né? Aí ela ainda não teve filhos, mas ela quer ter filhos. Aí ela volta... doutora Elizabeth, eu quero retornar ao ciclo normal de menstruação. Afeta uma gravidez? Não. Principalmente com os anticoncepcionais orais, o retorno à vida reprodutiva é muito rápido. Em torno de 2 a 3 meses, ela já está ovulando normalmente. O que afeta muito, que é uma coisa importante a ser colocada, é a idade da paciente. Às vezes, a paciente ficou usando anticoncepcional por muitos anos e tem se atrasado cada vez mais a primeira gestação, e quando ela para de tomar, ela já não está numa idade que a fertilidade dela é boa. Então, por conta disso, por demorar para ter a primeira gestação, há uma queda na fertilidade, mas não pelo uso do anticoncepcional. Aqui tem, entre esses mitos e verdades, tem uma pergunta aqui que eu fico muito curioso até para fazê-la. A menstruação pode ser prejudicial à saúde? A menstruação em si pode ser prejudicial em alguns casos. Uma paciente que tenha uma menstruação muito abundante, ela pode vir a desenvolver uma anemia decorrente desse sangramento, por exemplo.
Uma paciente que tenha uma cólica muito intensa, isso pode prejudicar a qualidade de vida dela, com faltas no trabalho, ter que ficar em casa, limitar as suas atividades diárias. Mas a menstruação não vai causar uma doença, mas ela pode contribuir para uma anemia, por exemplo. Essa anemia pode levar para o doutor Ricardo aqui? Pode. Doutor Rogério, desculpa, doutor Rogério. Essa anemia pode chegar até o senhor da mulher? Acho que no hepatologista não chega. Não. Na verdade, quando médico, a gente é especialista, mas acaba sendo médico, atende várias coisas, né? Não é incomum a gente atender mulher e idade fértil com anemia, a principal causa é a menstruação, né? Não é... Mas eu não me recordo de ter atendido alguma paciente com anemia por conta da menstruação e ter achado hepatite. Isso realmente eu não me recordo. Não, o senhor já pensa na hepatite, né? Eu estou pensando só na anemia. Não, de atender alguém com... Não, sim. Estou pensando só na anemia, doutor Rogério. Não, algumas vezes assim... praticamente hoje eu não mexo... Eu até faço clínica geral, eu sou preceptor aqui do servidor estadual. Só que a nossa população lá no servidor é uma população de acima dos 50, né? Muito incomum eu ver isso, infelizmente não vejo. Que seria melhor, né? Que são uma doença facilmente tratável, reversível, né? Estou acostumado a ver coisas piores. A gente procura esclarecer o máximo possível, né? Então, da mesma forma que eu perguntei para a doutora Elizabeth sobre pessoas que, de repente, mulheres que a procurem, e de repente ela pode encaminhar um diagnóstico de hepatite C. Aí, no caso específico, eu perguntei sobre a anemia, né? Com certeza. Entendeu? Para que a gente veja o outro lado, nem é a sua área específica, mas... Não é incomum de ver, uma vez ou outra, a gente acaba vendo algumas pacientes em idade reprodutiva, que tem uma menstruação muito exuberante, e aquelas acabam tendo anemia ferropriva, que a gente, quando vê o hemograma, vê que... pelos parâmetros do hemograma que sugerem que a principal causa seja pela menstruação. Doutora Elizabeth, eu vou insistir aqui com tratamentos hormonais. O caso específico da suspensão da menstruação é com hormônio, né? Não o hormônio que eu já me antecipei sobre reposição hormonal, é outro tipo. Né? Mas isso pode, que garanta a ausência total da menstruação, esses hormônios? Encerra de vez? Não tem? Não necessariamente. Essa paciente pode e deve ser avisada que ela pode ter que conviver com alguns escapes dessa menstruação. O uso de qualquer tipo de bloqueio de menstruação não garante que ela realmente vá ficar com uma ausência completa do sangramento. Pode ter algum pequeno sangramento, alguns casos até algum grande sangramento, e a gente tem que trocar o tratamento. A senhora é especialista nessa área, mas o que é mais comum para as mulheres é que simplesmente fiquem tomando pílulas ininterruptamente para evitar isso. Qual é o prejuízo que isso causa? De bloquear a menstruação? Com pílulas? Nenhum. Não. A suspensão da menstruação não causa nenhum déficit para a saúde da mulher. Mas e o uso ininterrupto? Nenhum. Não. Nada. A controvérsia. Deixando os senhores assim. Não, porque a gente, como eu não costumo, a gente eu estudo ginecologia, acho que desde a faculdade, né? Sim. E hoje em dia é o que ela falou mesmo, vira e mexe, as mulheres não querem mais menstruar por razões múltiplas, né? Sim. Né? Mas não tinha esse conceito, não. Foi bom, aprendi hoje sobre menstruação. Mas quando é a forma mais comum. Talvez as pessoas, lógico, quando a procuram, tem, mas como jornalista, a informação que a gente tem é que esta é a forma mais comum. Eu fico tomando a pílula e aí resolvo o problema e não há necessidade que eu procure a doutora Elizabeth. É isso que eu quero saber, se uma ingestão exagerada, né? Porque isso é uma ingestão exagerada de pílula, né? Sem controle, para poder suspender a menstruação. A ingestão de qualquer medicamento, mas no nosso caso, os anticoncepcionais,
de uma forma não assistida, que não orientada pelo seu médico, Sim. com certeza pode ser prejudicial. Para fazer essa indicação de um tratamento, de um bloqueio de menstruação, essa paciente deve procurar o seu ginecologista, ver se existe uma indicação para isso, se os métodos, qual método que é melhor para ela, e ter um acompanhamento disso semestral ou anual para verificar as condições de saúde dela. Eu falo para a senhora não está habituada que o brasileiro costuma se automedicar. Doutor Rogério se assustou também, doutor Rogério? Mas eu acho que, não sei se eu estou errado, mas a maior parte das mulheres, acho que, não sei se elas tomam 3, 4, 5 anos de pílula e nunca mais vão no ginecologista. Eu não sei se, acho que a realidade não é essa, né? Elas costumam ir uma vez ao ano, acho que talvez uma vez a cada 2 anos, mas acho que ela não toma para a vida inteira e esquece do ginecologista, né? Não, acho que Tomara que seja assim. Toda quarta-feira, doutor Nelson Letísio, cirurgião plástico. Doutor Letísio, boa tarde, doutor Letísio. Boa tarde, Zé Copé. Doutor Letísio, quero abordar contigo hoje plástica pós-gravidez. Muitas mulheres engordam, o termo demais aqui eu acho que nem devo utilizar, mas muitas mulheres engordam durante a gravidez, depois recorrem à cirurgia plástica para recuperar a forma física. Doutor Letísio, cirurgias mais buscadas nesses casos, doutor Letísio. Olha, Zé Copé, é o seguinte, a gravidez, o que a gente sempre fala para os pacientes, a gravidez é uma bênção, né? Porém, ela tem um preço. E mesmo que a paciente mantenha um peso adequado, tudo sempre tem alguma alteração, né, Zé Copé? E tem algumas, a pequena minoria privilegiada é aquela que realmente você tem aquela paciente que passou pela gravidez sem sequela nenhuma, né? Às vezes fica, muitas vezes até mais bonita do que antes da gravidez. Isso aí é a pequena minoria. Mas a maioria realmente tem algumas alterações, e as alterações são mais voltadas em abdômen, né, devido à distensão abdominal durante a gravidez. Elas ficam mais distendidas. Quando a distensão é muito grande, dependendo do tipo de pele, forma muita estria, forma muita flacidez. Existe uma coisa que chama-se diástase do músculo reto abdominal, que o músculo se afasta um do outro. E acaba tendo que você fazer a sutura, que a gente chama aplicatura do músculo, né? Então você tem que voltar o músculo à sua posição inicial. Você tem a mamoplastia, né? Que às vezes devido à amamentação, ou às vezes nem tendo a amamentação, a mama durante a gravidez ela hipertrofia, ela aumenta muito de volume, causando uma distensão do tecido mamário e da pele toda, e depois da gravidez a mama às vezes atrofia, nunca se sabe se ela aumenta de volume depois e fica, ou se às vezes ela aumenta e depois diminui. Então há uma queda, uma ptose da mama, então você tem que fazer uma cirurgia de mama. Muitas vezes você tem também uma alteração da genitália feminina, né? Que você tem que fazer uma ninfoplastia, você tem que fazer um tratamento do pequeno lábio que fica exuberante para fora. Então, Zé Copé, são algumas alterações que podem ocorrer no pós-gravidez. E também já aquela gordura localizada que a paciente já tinha antes da gravidez, então durante a gravidez ela exacerba um pouco, ela fica mais visível no flanco, no culote, então uma lipoescultura. Então é isso, Zé Copé, basicamente isso. Alterações no abdômen, alterações na mama, um pouco no formato do corpo, na genitália feminina. Então são alterações básicas, né, sem muito diferença, não. São bastante factíveis e resultados muito bons. Doutor Letísio, eu agradeço tua gentileza mais uma vez com o nosso Gente que Fala. Uma boa tarde. Boa tarde, Zé Copé. Saúde e paz para todos aí. O Gente que Fala vai para o intervalo, retornaremos em instantes.
nós estamos aqui no Ateliê Oral para o lançamento de Close-Up Diamond Attraction. É uma inovação, vai ser lançado em mais de 30 países. O Brasil tem o privilégio de ser o primeiro mercado a Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um Hemocentro mais próximo. Dengue, Zika, chikungunya. Falamos ao vivo do Mundo Consciente. Aqui todo mundo tampa a lixeira, tira a água do pneu, põe areia no vaso de planta. Nossa, quantos mosquitos aqui! Ô vizinho, colabora aí. Por que você ajuda a mudar? Porque eu quero o mundo consciente. Nós ajudamos a mudar! E você? Olá, eu estou aqui para tocar sua consciência. Nossa saúde ganhou o movimento Mama Amiga pela Vida, uma ação social e voluntária que trabalha pela prevenção do câncer de mama. Esse trabalho leva informação às mulheres, apoio e um toque de carinho, com campanhas como a Rede de Pontos de Prevenção e o modelo Mama Amiga, que ensina a identificar possíveis alterações nas mamas. Para saber mais, acesse e participe desse grande movimento pela vida da mulher. Você está conosco no Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage facebook/programa Gente que Fala. Os que estão utilizando o nosso WhatsApp 974012235 ou 50526622, o Jaime, sempre o Jaime, doutora Elizabeth Treza, o Jaime pergunta à senhora se a chamada pílula do dia seguinte é abortiva. Não, a pílula do dia seguinte, Jaime, ela não é abortiva, mas ela deve ser usada em um momento muito bem específico. Ela tem que ter sua indicação. O que eu quero dizer é, existem mulheres que não usam nenhum outro tipo de contraceptivo e fazem uso da pílula do dia seguinte como um método anticoncepcional de rotina. E isso não deve ser feito. A dose desse anticoncepcional do dia seguinte ela é muito maior do que de um anticoncepcional normal. Ela pode causar efeitos colaterais de distúrbios do ciclo e também não garante também, não é 100% garantido que a fecundação não vai ocorrer e essa mulher não vai vir a engravidar. Então, ela não é abortiva, mas ela tem que ser usada como um método de exceção. Ela deve ser usada só numa fatalidade de ter tido uma falha de uso de outro método. Eu vou pedir que a senhora reforce essa resposta aí que o Jaime fez.
sobre a eficiência da pílula do dia seguinte? A eficiência da pílula do dia seguinte, ela está ligada ao momento da tomada. A pílula do dia seguinte, ela deve ser tomada até, no máximo, 72 horas do coito sem proteção. E, passadas essas 72 horas, a eficácia dela não está na sua plenitude. A eficácia dela é dia diminuída. Seguinte, porque tem que ser no dia seguinte mesmo? O mais rápido possível. Quanto mais rápido, maior a eficácia. Doutor Rogério Alves, hepatologista, Carlos de Santana, qual a sua avaliação sobre o atendimento público aos portadores de hepatite, inclusive na área de prevenção? Olha, eu acho que em relação ao atendimento público, aqui na cidade de São Paulo perto do restante do Brasil, é uma ilha de prosperidade, a gente consegue fazer muita coisa. Mas dentro da nossa cidade, que é muito grande, existem alguns locais de excelência que tem um atendimento muito bom. Existem alguns locais onde o atendimento não é tão bom. O tratamento da hepatite, para a gente até o paciente chegar a ser tratado para hepatite, o paciente precisa fazer alguns exames, uns exames mais específicos de biologia molecular, que não é todo lugar que faz. E o que era um grande gargalo era como estadiar a fibrose do fígado, porque a hepatite começa, ela vai causando inflamação e um dia ela pode até causar cirrose. Então, pro tratamento, a gente precisa saber em que grau que está a doença. Antigamente a gente fazia isso através de biópsia hepática, né, que era um procedimento invasivo, que não era tão fácil de fazer na rede pública, e hoje a gente tem uma alternativa à biópsia, que é um exame chamado Fibroscan, que a rede pública não dispõe, né? Então a gente tem alguns gargalos ainda. E por último, não sei se essa é a pergunta principal, o Brasil hoje vive todo mundo está cansado de saber da crise econômica e tal. Então o Brasil comprou os tratamentos novos para hepatite, que a gente tem um tratamento em torno de 90%, que dá 90% de cura, sem efeito colateral, o paciente toma 3 meses de tratamento. O Brasil comprou cerca de 30 mil tratamentos em julho do ano passado que acabaram. Então hoje, muita gente que está assistindo a gente talvez esteja esperando já com os papéis nos postos de saúde para pegar o remédio e conseguir tomar. O governo comprou agora, foi anunciado na última quinta-feira que comprou mais 35 mil tratamentos. Esse tratamento a gente acha que ainda não vai resolver todo o contingente brasileiro. Mas esse é um dos é um dos problemas que a gente tem hoje da dispensação das medicações para esses pacientes. Doutor Rogério, o senhor fez referência aí a algo que parece animador. Tem cura, hepatite? Sim, hepatite C? Sim. Hoje a hepatite C, antigamente a gente tratava os pacientes com uma espécie de uma vacina que chamava interferon, que dava no máximo 50% de chance de curar. Curar, morrer, o vírus morto para sempre. Sim. Hoje a gente tem uns tratamentos com umas drogas orais, umas drogas que agem diretamente no vírus, onde a pessoa trata com 2 ou 3 comprimidos por 3 a 6 meses, e a taxa de sucesso é em torno de 90%. Ele vai curar e o vírus vai morrer. O que às vezes fica é a sequela da hepatite. Vamos dizer que ele tem a hepatite, já tem a cirrose, tenha tratado a hepatite, de cura a hepatite C, mas muitas vezes a cirrose fica lá e esse paciente precisa manter um acompanhamento por conta da cirrose. Mas a boa notícia é que a gente tira a chance desse paciente continuar evoluindo a doença e continuar progredindo essa doença hepática. Deixa eu aproveitar, nós estamos falando de hepatite C, mas quais tipos de hepatite existem? A gente pode dizer que existem as hepatites virais, né? Sim. Que são a hepatite A, B, C, D e E. As que cronificam, ou seja, as que podem causar cirrose, são a hepatite B e C. Qualquer coisa pode causar hepatite, por exemplo, hepatite alcoólica. Existe uma entidade chamada esteatohepatite, que é a esteatose, a gordura causando inflamação no fígado. Hepatite autoimune, tudo que causa alteração no fígado, na grande maioria, dá uma hepatite. Aí a etiologia que ela é variável, né? Vírus, álcool, droga, remédio, né? Sim. Doutora Elizabeth Treza, a senhora que é ginecologista, Marina do Tremembé, pergunta a senhora as consequências para o organismo quando a mulher ingere pílula anticoncepcional durante a menstruação. Marina, não tem nenhuma complicação do uso do anticoncepcional durante a menstruação, mas precisa ver se esse anticoncepcional está sendo tomado do jeito certo.
Existem anticoncepcionais que devem ser tomados continuamente, sem pausa, e, portanto, ela pode ou não menstruar nesse período. E tem outros anticoncepcionais que têm uma pausa de 7 dias e, portanto, ela não vai estar menstruando nesse período. Mas se por acaso ela menstruar e estiver no dia de tomar a pílula, pode e deve tomar para não diminuir a eficácia. Não pode, não sei o termo correto, não pode alterar esse ciclo, é isso? A senhora disse que tem alguns que têm um intervalo. Não sei quantos dias seria esse intervalo. Mas tem que, terminou aquele intervalo, reinicia, é dessa forma? Sim, existem os anticoncepcionais. Nunca tomei. Nunca tomou? Não. Que bom! O Rogério gostou. Estou perguntando porque é um assunto que eu não... E nós não domina a fundo. Não viveu isso. Bom, os anticoncepcionais orais... Doutora Elizabeth. Os anticoncepcionais orais, eles podem ser tomados de diversas maneiras. O mais comum é o anticoncepcional que ele foi feito com pausa para mimetizar uma menstruação, para que essa mulher que toma o anticoncepcional não fique sem menstruar. Mas a verdade é que essa menstruação, durante o uso do anticoncepcional, ela não é uma menstruação real, não é uma menstruação natural. A gente chama essa menstruação de um sangramento de privação. Ela simplesmente está sangrando porque parou o hormônio. Não é que o corpo dela produziu a menstruação como é feito naturalmente sem o uso de nenhum hormônio. Por isso, é exatamente por isso que o uso contínuo do anticoncepcional não é prejudicial. Porque, na verdade... que eu perguntei há instantes para a senhora. Isso, porque, na verdade, essa menstruação que ela tem, fazendo a pausa, não é uma menstruação real. Ela já está sob o efeito do hormônio. Então, usar um anticoncepcional com pausa e, portanto, com menstruação, ou um anticoncepcional contínuo que não menstrue, é indiferente para o organismo. Os tipos contraceptivos mais comuns e que são usados, a senhora falou sobre pílula, tem outros tipos? Pode ser como injetável, alguma coisa assim? Sim, existem injeções. Essas injeções podem ser mensais. Com a injeção mensal, a paciente continua menstruando, terá a menstruação. Existe uma injeção trimestral que leva ao bloqueio da menstruação e pode ser bastante interessante para quem deseja ou tem contraindicação ao uso de um anticoncepcional oral com estrogênio. Existem adesivos que podem ser colados na pele, então existe a via transdérmica que você pode usar. Existe a via de absorção vaginal, um anel vaginal que é colocado dentro da vagina e libera hormônio, e com esse anel a paciente também continua menstruando. Existe o DIU, que é um aparelhinho que se coloca dentro do útero. Hoje em dia existem 2 tipos de DIU, o DIU de cobre, que a paciente menstrua, e um DIU que chama Mirena, que ele tem hormônio na sua composição. E com ele, grande parte das mulheres conseguem aí o bloqueio da menstruação. E além disso, ainda existe um implante subcutâneo de progesterona que pode levar a paciente a ficar sem menstruar também. A doutora Elizabeth Treza é ginecologista, doutor Rogério Alves é hepatologista. Doutor Rogério, a gente iniciou falando sobre a hepatite e o senhor, por alguns instantes, fez referência à cirrose. É um estágio da hepatite? É o estágio posterior? Uhum. Cirrose tem cura? Deixa eu perguntar logo ao senhor. Descreve a doença. Essa pergunta é fácil, mas é difícil. A cirrose é o estágio final, né, que seria o estágio final de qualquer inflamação no fígado, seja por qualquer etiologia. Então, qualquer doença que possa acometer o fígado, como eu já comentei, esteatose, álcool, doenças autoimunes, vírus, eles podem evoluir para a cirrose. A cirrose, ela tem cura. Quando a cirrose ela é inicial, por exemplo, a pessoa foi tendo a inflamação e acabou de ficar cirrótica, muitas vezes quando eu trato ela aqui, eu consigo reverter esse quadro. Por exemplo, eu tenho uma hepatite C, que a pessoa acabou de ter a cirrose, que eu consegui fazer um diagnóstico, eu sabia que ela tinha uma fibrose intermediária, e depois, logo em seguida, eu já fiz o diagnóstico de cirrose, por algum motivo. E eu trato, muitas vezes eu consigo reverter. Por exemplo, a pessoa que ingere muito álcool, que para de beber, quem tem gordura no fígado, que emagrece. Se essa doença no fígado ela já está há muito tempo, já tem a cirrose há muitos anos, é muito difícil que eu consiga revertê-la. Por isso que essa pergunta, se você me perguntar se ela tem cura, sim.
Se é comum curá-la, isso é meio discutível e depende de caso a caso, e muitas vezes a gente não sabe quando que aquele indivíduo, que aquele paciente, ele ficou cirrótico. E um outro jeito de curar a cirrose é para os pacientes que têm a doença descompensada, ou seja, aquelas pessoas que a gente vê que estão desnutridas, com água na barriga, é o transplante de fígado, né? Seria um jeito de curar a cirrose. Doutor Rogério, uma pergunta que as pessoas fazem com muita frequência, né? Alguém morre, uma mulher morre, morreu de cirrose. Aí a pergunta imediata, ela bebia? Identifica-se dessa forma? Ainda tem um estigma muito grande que só quem tem cirrose é quem usa bebida alcoólica, e muitas vezes os pacientes falam assim, mas doutor, eu nem bebi, como é que eu tenho cirrose, né? Porque existem as outras doenças factíveis de causar cirrose. E por incrível que pareça, não é todo mundo que bebe mais do que deve, né? A gente considera aí um limite para ter cirrose em torno de 60 gramas de álcool, que daria umas 5 cervejas no homem e 40 na mulher, que vai ter cirrose. Às vezes a pessoa bebe mais que isso e não tem, porque ainda entram características genéticas, hereditariedade, né? Não é todo mundo que bebe que vai ter cirrose, não basta querer, precisa poder ter cirrose pelo álcool. E as outras doenças podem causar cirrose, isso é super comum. A cirrose é uma consequência das doenças que acometem o fígado. Alguém que passe por um tratamento e tenha uma ingestão muito elevada de determinado medicamento, a consequência pode ser essa? Essa pergunta é bem bacana, porque é muito comum as pessoas falarem que tem cirrose por remédio. Isso, né? isso. As medicações... Você simplificou o que eu ia perguntar, né? Quem toma muito remédio tem cirrose? Cirrose por medicação. Alguns remédios podem dar cirrose, mas são muito poucos que vão dar cronicamente uma lesão no fígado ao ponto de dar cirrose. Por exemplo, amiodarona, que é um remédio para o coração, metotrexate, que a gente usa, os reumatologistas usam para tratar algumas doenças reumatológicas, mas a grande gama de remédio não dá cirrose, não dá. Ele pode dar uma hepatite aguda, ou seja, eu tomei um diclofenac, um anti-inflamatório, um Voltaren, e aí eu fui fazer uns exames e eu dava com as enzimas do fígado em torno de 1000. Isso ou cura ou mata, ou resolve, o organismo se resolve, ou a pessoa vai perder o fígado o fígado fulmina, perde a função, uma coisa que é totalmente diferente. Mas cirrose, propriamente dita, é muito incomum remédio da cirrose. Trata uma coisa e arruma outro problema? Na verdade, as pessoas às vezes têm várias doenças, né? Uma coisa muito comum de causa de cirrose é a esteatose, esteatohepatite não alcoólica, que são aqueles pacientes que por muito tempo têm gordura no fígado, são diabéticos, hipertensos, eles acabam tomando 8 remédios. Aí acabam descobrindo que tem cirrose e alguém atribui a causa da doença ao remédio. Não é do remédio, a causa é por causa da obesidade, do diabetes, da gordura no fígado. Gordura no fígado, que o senhor se refere aí, é algo comum? É comum. Antigamente acreditava que todo mundo falava que gordura no fígado não causava nada e todo mundo tinha. Hoje a gordura no fígado, ou seja, o nome científico é esteatose hepática, ela é super comum, está relacionada basicamente a sobrepeso, né, a obesidade, né, que é uma coisa que acomete cada vez mais e mais a população, seja no Brasil, seja fora do Brasil. E nada mais é do que uma repercussão ali na lojinha, que é no fígado, que é a gordura. Mas você vai ver, o paciente tem obesidade, ele está obeso, tem diabetes, a pressão está alta, ele só é o espectro de que alguma coisa não está funcionando muito bem no organismo, né? A gente está cansado de ver, tenho certeza que a Elizabeth vê toda hora nas pacientes dela, lá que faz ultrassom, deve ver esteatose, né? Vejo bastante, sim. Doutora Elizabeth, um assunto que é pouco abordado e fala-se em mitos e verdades feminina. Imagina-se que a mulher, né, porque ela vai ao ginecologista desde cedo, diferente do homem, tem algo que eu falo com muita frequência, porque eu quero ver se os homens, né, se provoca alguma coisa nos homens, os homens têm apenas 2 médicos na vida, né? Pediatra. Tem o pediatra e o geriatra. Acho que com certeza tem o pediatra. O geriatra também é meio Às ruim, vezes. né? Médico é russo, sempre, médico é difícil. Essa né? é boa, nem sempre. Homem é difícil. Nossa. Nem sempre tem o geriatra, é só o pediatra porque o pai e a mãe levaram, né? Mas a gente imagina que a mulher, né, administre esses conceitos, administre essas atitudes com muita tranquilidade. Mas quando se fala em higiene feminina,
Aí a gente descobre que não é tão comum assim, tão simples, né? Que as mulheres muitas vezes se descuidam nesse aspecto. Qual é a realidade disso? Existe bastante dúvida mesmo nesse Sim. tema. Recentemente, há poucos anos, surgiram sabonetes de uso íntimo e as pacientes chegam com muita dúvida para mim como que isso deve ser usado, se deve ser usado. A verdade é que a higiene íntima feminina deve ser muito simples. O simples, a lavagem com água é o suficiente. Esses sabonetes específicos têm toda uma jogada da indústria farmacêutica, porque tem um marketing por conta de perfume, fragrância, então a paciente sente que ela está mais cheirosa ou algo do tipo, mas não é necessário e pode ser até prejudicial. A vagina ela é muito sensível, existe uma flora bacteriana que a protege. O uso desses sabonetes acaba removendo essa flora e isso pode provocar vulvovaginites, que são inflamações. Ao invés de benefício, causa prejuízo. Pode causar prejuízo. E roupas, com relação a roupas? Sim, o ideal é que as pacientes tenham essa consciência de que o uso de roupas apertadas, tecidos sintéticos, tudo isso pode ser prejudicial para a saúde do trato reprodutor externo. Porque o abafamento da região evita que, na verdade, ele favorece a proliferação de bactérias. E isso não é interessante para a manutenção dessa flora saudável. E quando eu digo que me surpreende, porque imagino que as mulheres tenham esse tipo de informação, eu sou surpreendido realmente porque não é tão simples essa informação para as mulheres. Não é tão simples e, como eu falei, ela também é bombardeada por toda uma mídia que, para quem interessa que elas comprem esse tipo de produto, mas na verdade não são necessários. Doutor Rogério, eu vou voltar a este assunto aqui porque eu vejo esses Da higiene feminina? Da higiene feminina, não? Não temos conhecimento disso. Eu acho que não seria a pessoa ideal para responder a pergunta. Mas o senhor fez referência à esteatose hepática. E aqui diz que é 1 a cada 3 brasileiros, 1/3 de brasileiros. Essa é uma... Eu vou reforçar aqui. Eu fico preocupado com os números porque eu entendo que os números no Brasil não são reais, sabe? Então, quando vejo uma estatística dessa, 1/3 de brasileiro com gordura no fígado, eu fico preocupado se está próximo da realidade ou não. Na verdade, esse número é de uma pesquisa feita na Bahia, né? Que estuda muito, tem uma pesquisadora chamada Doraelma Cotrim, que estuda muito esteatose, e essa foi uma publicação dela que estimou na região de Salvador, mas a gente acredita que seja isso, porque é o que a gente acredita que seja a média de pessoas com sobrepeso, né, no nosso meio. A esteatose é uma consequência do sobrepeso. Se pegar as pessoas que têm sobrepeso, a imensa maioria delas vai ter esteatose, né? Então, a alimentação influencia quanto nisso? Porque no Brasil a alimentação é diferenciada. Na verdade, essa é uma dúvida que sempre aparece. Eu comer gordura, propriamente dito, não vai causar gordura diretamente no fígado. Sim. O que causa a gordura diretamente no fígado é se eu ganhar peso. Então é muito mais fácil você ter esteatose em alguém que tem uma má alimentação, porque ela vai estar acima do peso, do que propriamente dito só por conta da alimentação causar esteatose no fígado. Não sei se ficou muito claro isso. Sim, mas é bom que o senhor disse sobre a Bahia, aquela alimentação pesada que nós temos na região norte e nordeste do Brasil não interfere nisso. Não, interfere no ganho de peso, que acaba gerando a gordura no fígado. Aí eu fico um pouco mais gordinho do que já sou. E aí aumenta o meu risco. Não me olhe assim. Não, isso. O grande fator de risco para a esteatose hepática é a gordura abdominal, né? As pessoas, quanto maior a circunferência abdominal, que é a medida que você passar uma fita métrica em torno do umbigo, maior a chance da pessoa ter esteatose hepática, vai ter síndrome metabólica, né? Que é aumento do triglicérides, aumento da glicemia. Isso tudo está implicado no desenvolvimento da esteatose hepática também. A semana hepatite 0 não terminou em julho, ela continua. A semana acabou. O projeto Hepatite 0 não terminou. Então, se quem quiser acessar, existe um site da campanha, que é o www.hepatite0.com.br, que pode se informar que foi a campanha.
Mas o principal é que quem estiver assistindo e não fez um teste, uma sorologia, que vá atrás do seu médico, seja no serviço público ou privado, e faça o exame para tentar identificar. Existe hoje não tinha comentado isso, mas existe o Conselho Federal de Medicina, ele sugere que todos os médicos façam pedido para as hepatites virais, HIV e sífilis. Existe uma recomendação do Conselho Federal de Medicina aqui para todos os médicos que peçam o exame. Então, no seu próximo check-up, por favor, peça para o seu médico fazer uma sorologia. Repete o site, por favor. É www.hepatite0.com.br. Tem mais informações sobre o projeto da Hepatite Zero e fala um pouco mais sobre as clínicas gratuitas da Associação Brasileira dos Portadores de Hepatite. Grato por ter vindo ao nosso Gente que Fala. Estou à disposição, foi um enorme prazer. Doutora Elizabeth Treza, tem algum endereço que possa localizá-la com mais facilidade? Algum site, algum e-mail? Sim, eu tenho o e-mail doutorelisabetreza@gmail.com.br, tenho a fanpage no Facebook, que é doutora Elizabeth Treza também, e no consultório... Treza com 2 Es. Treza com 2 Es. E o consultório 3253-2155. Grato por ter vindo ao nosso Gente que Fala. Muito obrigada, foi um prazer. Direção-geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Pedro Schiavon, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon Benebene, Cleo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos Fernando Mauro, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Paulo Afonso e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.